Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vou ler a partir do verso 25. Romanos 1, 25, que diz assim: Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque as relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente, tendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Oremos. Ó Deus, nós te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito e a transformação que a Tua Palavra gera em nossas vidas por meio da leitura, da explicação da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Nós te pedimos, Pai, a ação do Espírito Santo para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. Nos ajude, Deus, a entender a Tua Palavra e também colocá-la em prática hoje e sempre. Pai, assim oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos, pregações no livro de Romanos. Iniciamos desde o versículo 1. Estamos na sequência, já chegamos no verso 25 e finalmente já terminando, então, o capítulo 1 de Romanos. E só para contextualizar o que a gente já viu aqui, mas mais especificamente nos últimos versos, nós encontramos aqui o que Paulo chama da ira de Deus, uma ira que se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Então, Paulo diz que Deus, em sua ira, deixa os seres humanos viverem de acordo com a sua natureza, né? E não a sua natureza criada, da forma como Deus criou, mas a sua natureza corrompida, totalmente à parte de Deus. E é interessante quando nós lemos essa passagem, e quando nós falamos, e quando Paulo fala a respeito da ira de Deus, ele não está falando de uma ira, de uma atitude passiva de Deus, no ato de deixar, no sentido que Deus simplesmente deixa, vira as costas e vai seguir o rumo dele. Não. É uma forma ativa da ira de Deus. É uma forma ativa do juízo de Deus. A Bíblia nunca fala de um Deus que é um agente passivo de qualquer situação, mas sim um Deus que está envolvido em tudo, porque Ele é soberano, Ele é um Deus que tem todas as coisas sobre os seus cuidados. Então, o ato de deixar a humanidade viver de acordo com a sua natureza é parte aqui do juízo de Deus, e Paulo fala a respeito disso. Né? Que o fato do povo, do ser humano viver da forma como eles querem viver, ativamente Deus está agindo com o seu juízo, derramando a sua ira. E por 3 vezes, Paulo revela que Deus entregou os seres humanos a suas próprias impurezas, as suas próprias paixões e um modo de pensar reprovável que ele vai falar justamente nesse texto que nós lemos. Nós vimos no verso 24 esse primeiro momento onde Paulo usa esse termo, de ter deixado, de Deus deixar, Deus entregar. E agora nós vamos ver as 2 próximas vezes em que Paulo destaca justamente a seriedade e o quão profundo pode ir o homem e viver o homem sem Deus.
ao ponto de ter uma reviravolta mesmo na vida do homem por conta da sua distância de Deus e Deus os deixar, Deus entregar a sua natureza. A ideia de que Deus não é passivo, mesmo quando permite pessoas para seguirem seus caminhos, revela essa justiça e santidade de Deus ativa no mundo que nós vivemos. Então, quando Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões, isso não é um abandono, mas uma forma de juízo, que demonstra a seriedade, a santidade de Deus e para onde caminha o homem sem os cuidados de Deus, sem a presença e a graça de Deus na vida dos homens. Então, vira um caos e uma desordem, é o que Paulo vai destacar nesses versos que nós vamos expor nessa manhã. Então, peço para que você permaneça com a Bíblia aberta e acompanhe comigo esses versículos. E nesse verso 25 aqui nós encontramos um resumo de tudo que Paulo já falou nesse capítulo inteiro. Um resumo da situação do homem. Então, você quer ver um resumo desse capítulo? É o verso 25, que ele diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Amém. Trocaram a verdade de Deus. Nós já vimos que esse trocar a verdade é suprimir a verdade, é afogar a verdade, é esconder a verdade. Não que ela não exista, mas o ser humano tem tendenciosamente, por causa da sua natureza, se afastado da verdade e mais, lutado contra a verdade, tentando esconder a verdade, tentando afogar a verdade pela mentira. Meus irmãos, o mundo hoje ama fake news. Fato é que as pessoas querem notícias, as pessoas querem, de certa forma, ver algo novo. E quando existe uma verdade, mas uma mentira ela é mais atraente, o que normalmente é estabelecido, ou normalmente o que é publicado, é a mentira. Não é muito ruim quando você acaba compartilhando uma fake news, sem você saber, e depois descobre que é uma fake news? É horrível, você fica aquela coisa, fui enganado. Né? Mas é interessante que o mundo, e é horrível ver que o mundo está fazendo exatamente isso. Está vivendo uma fake news, sabe que é fake news, e estão cada dia mais vivendo, se lambuzando daquilo que é mentira, trocando a verdade de Deus por mentira. E não só isso, Paulo vai dizer que o mundo está compartilhando essas mentiras. Estão defendendo essas mentiras. Consequentemente, nós vimos aqui que na vida religiosa, a pessoa sem Deus, a pessoa que não busca a verdade de Deus, ela consequentemente começa a adorar a criatura ao invés do Criador. Nós já falamos aqui sobre idolatria, né, que é o início da loucura do homem. Quando ele começa a trocar a verdade de Deus, começa a adorar, a venerar mentira. E ele fala até de répteis, né? Ou seja, animais. Eles passam a ser adorados ao invés de Deus. E o ser humano foi criado, nós falamos isso também na pregação passada, porque o ser humano foi criado para dar glórias a Deus, para dar honras a Deus. Isso deveria ser da parte natural do ser humano. Deus criou para isso. A natureza do ser humano foi criado para dar toda a honra, toda a glória a Deus, a olhar para as coisas criadas e adorar a Deus por aquilo que Deus deu aos seres humanos. Agora, quando o ser humano foge de Deus, ele leva consigo essa estrutura existencial, essa estrutura pelo qual Deus o criou, que é a necessidade de venerar, de se dedicar a algo. Então, eu e você, nessa natureza que Deus criou, nós temos dentro de nós esse desejo de adorar, de venerar algo superior. Prova disso que toda criança, como a gente já viu, toda criança é um tipo de adorador, porque ela pergunta sobre Deus, ela olha para as maravilhas criadas, ela pergunta quem criou, e todo mundo, todo ser humano deveria sim olhar para isso, porque Deus criou para isso, para que olhasse e o mundo desse glória
a Deus. Só que a natureza corrompida, ela faz totalmente contrário a isso. Então, nós levamos essa estrutura de venerar algo, de adorar algo, e quando você estuda ciência da religião, que não faz parte da teologia, né, você pode fazer ciência da religião em qualquer universidade, faculdade, aí, e ela não vai falar do cristianismo em si, mas quando você estuda a ciência da religião, você descobre que todo ser humano, quando nasce, ele nasce religioso. Ele nasce buscando algo superior. Ele nasce adorando, de alguma forma, outras coisas. E esse é o ponto. Porque nós nascemos com essa estrutura para venerar, para adorar algo. E deveria ser somente Deus. E quando o ser humano perde, então, essa essência, perde a verdade de Deus, ele vai ter que adorar alguma coisa. Porque faz parte de si. Faz parte da sua estrutura existencial. Essa o estrago. Porque o ser humano precisa disso. O ser humano ele não suporta deixar de se ajoelhar diante de algo. Não consegue só levar a vida no dia a dia. Ela vive da necessidade de adorar algo. Inclusive os naturalistas, eles adoram a natureza. Aqueles que dizem que não tem nenhum Deus, mas, de certa forma, adoram a natureza, porque o ser humano precisa, eles têm essa necessidade. Então, porque eles têm essa necessidade de qualquer coisa, buscar qualquer coisa que seja superior a ela, eles precisam também arranjar um Deus. Prova disso é que Paulo fala ali no verso 23, e ele relata que os seres humanos, incumbidos de ser representantes de Deus na terra, se ajoelham diante de répteis, diante de animais. O ser humano que era para se ajoelhar e adorar somente Deus, acaba adorando a criatura, porque eles precisam. Eles necessitam adorar alguma coisa. E quando as pessoas jogam fora Deus, quando as pessoas jogam fora a verdade, então, a verdade ela não desaparece, mas ela é mudada, ela é alterada. E aí entra tudo que são, tudo que relata, tudo que as pessoas relatam como conjuntos de opiniões, deuses, prazeres pessoais, é o que nós vemos no mundo de hoje. Em oposição ao modo de viver do mundo sem Cristo, Paulo faz questão aqui de fazer uma doxologia. Doxologia, a palavra doxologia é dar glórias. E Paulo faz exatamente isso, dar glória ao Criador. Como se Paulo parece uma profanação, tria pagã, e por isso que ele acrescenta aqui uma bênção, afirmando aquele que é o único que é digno de louvor e adoração. Ou seja, Paulo olha para essa situação, ele vê a imundícia do mundo, que está adorando tudo menos a Deus, mas ele diz, eu não quero ficar fora disso. Ou melhor, eu quero ficar fora disso, eu não quero deixar de dar glória a Deus. Louvado seja Deus, o nome do Senhor seja adorado. Lembra da última pregação, meus irmãos, que nós vimos que o primeiro passo do homem é a idolatria? Então, quando ele esconde a verdade, ele afoga a verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é idolatrar alguma coisa. E é exatamente isso que acontece, que Paulo diz que começam a adorar animais, começam a adorar todas as coisas, menos a Deus. E qual que é o segundo passo, como consequência da idolatria? Nós falamos na semana passada também. É a imoralidade sexual. É a depravação moral de todas as coisas. Então, um passo seguinte à idolatria, o homem tende a viver de forma totalmente imoral. E esse próximo passo, como consequência, é que é destacado aqui por Paulo. Essa imoralidade sexual, é os prazeres da carne acima de tudo. Olha o verso 26. Por causa disso, ou seja, por causa dessa idolatria, por causa do ser humano viver buscando esconder a verdade, ele esconde a verdade, ele nega a verdade, ele afoga a verdade, então ele passa a adorar a outros deuses, e por causa disso, Deus entrega os seres humanos a paixões vergonhosas. A mesma depravação que levou os gentios, os seres humanos, buscarem as coisas criadas, adorarem as coisas criadas no lugar do Criador, também aqui os seres humanos preferem agora viver atividades sexuais degradantes ao invés de expressões sexuais planejadas por Deus, a forma como Deus instituiu. A impureza aqui do verso 24, quando a gente lê ali da impureza do verso 24, se torna aqui nesse verso
26, paixões vergonhosas. No grego, é como se Paulo estivesse dizendo, entregou a paixões que trazem desonra. A palavra vergonhosa aqui é desonra. Então Deus entrega a humanidade a paixões desonrosas. Em sua ira, Deus entrega aqueles que desonraram a Deus a desonra do seu próprio corpo. A desonrar o seu próprio corpo. Então, quando o homem despreza o conhecimento de Deus, quando ele perverte o culto divino, ele perde a sua própria identidade. Ele não sabe mais da sua natureza. Ele não conhece a origem da sua natureza mais. Porque ele troca a verdade de Deus por qualquer outra coisa. E olha a consequência disso que Paulo começa a trazer aqui. Porque até mulheres trocaram o modo natural de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Verso 27, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si, olha só, o diagnóstico de Paulo, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A forma como o ser humano está vivendo hoje, a imoralidade sexual, a homossexualidade, nada mais é do que a ira de Deus sendo revelada. O ser humano vivendo da forma como lhe apraz. Agir contra a natureza significa justamente violar a ordem que Deus ordenou, que Deus estabeleceu. Sexo é algo bom, porque Deus criou para que se tenha uma relação saudável. Deus planejou, Deus deu isso ao seu povo. Só que ele providenciou um contexto para isso. Que nós conhecemos, sabemos que é o casamento. E ele é zeloso para que seja preservado para esse contexto. Deus planejou o prazer sexual para ser desfrutado apenas no casamento entre homem e mulher. Essa é a forma que foi estabelecida. Essa é a forma que nós vemos claramente. Hoje nós estávamos estudando de manhã sobre ordenanças e ordenanças explícitas na Bíblia. E essa é uma delas. Está explícito, gente. A gente não precisa ficar dando voltas. A Bíblia fala sobre a homossexualidade, que é pecado. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher, tão somente para se unir em casamento entre homem e mulher. Deus estabeleceu que o único contexto que ele intenta para a experiência de uma só carne é o casamento entre homem e mulher. E o que o relacionamento homossexual, por mais amoroso, por mais comprometido que possa ser, ou que possam alegar ser, é contra a natureza e não pode ser considerada uma alternativa legítima para o casamento. Não pode, porque a Bíblia não nos dá essa liberdade, nem nos ensina que isso faz parte da natureza da criação. O que Paulo quer falar aqui é que as coisas estão realmente reviradas. Os termos chaves aqui no grego é physikin e physin, que significa natural e não natural, ou então contra a natureza. O que Paulo está dizendo é que as práticas homossexuais são contra a ordem criada de Deus, contra a natureza criada por Deus. E o mundo sabe disso. O mundo sabe disso, que existe uma ordem natural. Mas lembra que a gente está falando sobre perversão da verdade? Veja a perversão da verdade acontecendo. Trocando a verdade. É isso que eles estão mostrando para os seus filhos. É isso que o mundo está ensinando nas escolas para as crianças. Que existe uma verdade que não é essa contida na Bíblia. E estão mostrando para elas que isso é natural, quando na verdade não é. A natureza correta, a forma como Deus instituiu, criou, ela está na palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos aquilo que é natural, aquilo que para que Deus nos criou. O homossexualismo é uma negação total do mundo real.
refuta qualquer possibilidade e é uma contínua ameaça à identidade de uma pessoa, à identidade relacional de um pai, de uma mãe. Não é isso que está se perdendo hoje? Veja que tudo está sendo transformado, tudo está sendo modificado. Meus irmãos, Gênesis claramente mostra a intenção do Criador. E não só Gênesis, Jesus confirma isso. Quando nós lemos Mateus 19, verso 4, Jesus diz: no princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma carne. Jesus afirma isso. Deus criou seres humanos como homens e mulheres. Deus instituiu o casamento como uma união heterossexual, e o que Deus uniu não tem permissão o homem de separar. É Deus que fez isso. É Deus que trouxe essa união. É Deus que trouxe essa forma. E o homem não pode separar isso. Veja o ensinamento que Jesus está trazendo aqui. Deus instituiu o casamento. E ele disse como que é o casamento. Homem e mulher que se tornam um só. Deus instituiu essa forma. E Jesus mesmo fala, o homem não tem permissão de alterar essa forma. Em outras palavras, quando há envolvimento com práticas homossexuais, não é apenas um pecado contra Deus, mas contra a natureza das coisas. É um erro contra a natureza, daquilo que é natural, aquilo que foi criado. Então, todos os debates hoje sobre o comportamento homossexual, tudo isso ele é herdado geneticamente daquilo que nós conhecemos da natureza do ser humano. Pode ser respondido nessa passagem. Todos esses debates que nós temos por aí é respondido aqui. Você não precisa ficar indo muito longe. Mostra que a Bíblia diz que o homem com homem, mulher com mulher, é contra a natureza de Deus. Pronto. Está estabelecido. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que esse comportamento não é natural, é contra a natureza como foi criada. E aí Paulo diz, recebendo então em si a merecida punição. Essa palavra punição também no grego, recebendo a devida punição, é a mesma coisa que dizer recebendo a devida revanche do seu desvio. Ou seja, lembra que a gente vai aprender, Paulo vai dizer que o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte. É a mesma coisa que está falando aqui. O salário dessa forma de viver é justamente essa punição. A forma como vocês estão vivendo já é o salário do pecado de vocês, da imoralidade, da mudança de natureza de vocês. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus usa um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então veja só. Agora, por causa dessa mudança de natureza, por causa dessa depravação total do homem, Deus os entrega o seu próprio nível de pensamento. Deus permite que eles vivam e pensem dessa forma reprovável, e não só pense, como coloque em prática aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles acham correto. Nós sabemos que o homem ele é aquilo que ele pensa, aquilo que ele reflete a respeito de quem ele é. E esse versículo nos ajuda a entender por que o homem natural considera o conceito da evolução, por exemplo, atraente. Porque para ele é mais fácil pensar na evolução do que um Deus criando todas as coisas. Porque a disposição não reside no intelecto, mas na vontade dos homens que desprezam o conhecimento de Deus. Eles se esforçam para isso, para desprezar o que é verdade. Então, a evolução, ela não é aceita pelo fato de que não se dispõe de evidências, que não é claro. Não, mas porque satisfaz o desejo do homem
de encontrar uma explicação para a sua origem que não seja Deus, que deixa Deus o mais longe possível. É por isso que a ideia de evolução, essas ideias que nós ouvimos por aí são tão aceitas, porque está tirando Deus da jogada. E essa é a intenção, tirar Deus disso. Afinal, a existência de Deus vai implicar responsabilidade moral diante dele. E o homem não quer isso. Paulo diz disposição mental reprovável. No grego aqui significa sem valor. Olha que interessante que Paulo diz. Deus entrega essas pessoas a uma mente desqualificada, uma mente debilitada, corrompida, totalmente inadequada como guia para decisões morais. Você já não tem mais uma mente da verdade e ela é cambiável, ela é trocada pela mentira. Essa é a disposição mental reprovável. Há um jogo de palavra aqui no original, como se Paulo estivesse dizendo assim, como não acharam adequado aceitar o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a uma disposição mental inadequada. A loucura do pecado do homem tornou-se incapaz de definir o que é verdade ou qualquer coisa de valor. Já não consegue mais discernir. Já não conseguem mais abraçar o que é verdade. A mente degradada é aquela na qual os pensamentos estão cheios de impureza, desejos carnais, ódio contra os outros. Essa é a mente. A mente que ama a mentira, que foge da verdade. A nossa natureza básica, como humanos caídos, não deseja receber o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. Vai lutar sempre contra isso. Entenda, meus irmãos, que se temos qualquer desejo no nosso coração por ouvir as coisas de Deus, por querer estudar as coisas de Deus, nós só podemos fazer isso porque o Espírito Santo já nos resgatou dessa condição que Paulo está descrevendo aqui. Essa condição que é básica de todo ser humano. Se nós temos hoje uma vontade, uma disposição para vir à igreja adorar a Deus, buscar a verdade, ser confrontado, é porque Deus transformou a nossa vida e nos deu agora um coração disponível que quer buscar a Deus. Ao contrário disso, a natureza pecaminosa não vai querer buscar a Deus. E Paulo vai falar sobre isso, nós vamos estudar sobre isso. E aí, meus irmãos, Paulo vai fazer uma lista de 21 itens, que nos mostra, que ilustra para nós aqui a quebra de toda a lei, toda a decadência do homem sem Deus. É uma lista lamentável das formas como a humanidade se rebela contra Deus. E nessa lista a gente vê que a decadência moral, ela atinge todos os relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, consigo próprio, o nosso relacionamento com o próximo, com a família. Esta é a mais longa lista que nós encontramos na epístola de Paulo. Lista de pecados. Observe que não se trata apenas de pecados ocasionais. Que acontece de vez em quando. Mas Paulo vai dizer que o homem sem Deus está cheio desses pecados que estão nessa lista. Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, verso 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a situação do homem. Desde o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento próprio consigo, seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento com família, fala aqui
a desobediência aos pais como consequência dessa situação. E como nós falamos, sem afeição natural, gente, o ser humano hoje, ele não quer, não tem vontade de buscar a natureza original. Buscar ser aquilo para qual Deus o chamou para ser. O ser humano natural não quer isso. Pelo contrário, ele vai lutar contra a natureza. Veja que é um esforço, meus irmãos, deliberado. É um esforço deliberado para não ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Essa é a vontade, essa busca do ser humano. Irmãos, eu não vou me apegar nos detalhes aqui dos pecados, mas quando a gente junta todos, quando Paulo junta todos aqui, ele está retratando o profundo pecado que leva as pessoas a viverem apenas para si, a não se importarem com os próximos, a não se importar com as coisas de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo não está colocando aqui também a totalidade dos pecados, né, no sentido que são apenas esses e acabou. Mas seu objetivo é mostrar a degradação do homem sem Deus. Todos esses pecados são visíveis, são buscados, são vividos pela humanidade, não são ocasionais, são frequentemente cometidos. E aí, não obstante a tudo isso, quando você pensa, meu Deus, eu sei que tudo isso é errado, o ser humano sabe que tudo isso é errado, vai parar então, agora descobriu, é errado, não vai fazer. Olha a realidade do mundo pagão que Paulo traz aqui. Depois de descrever com cores fortes o estado da decadência do ser humano, Paulo faz duas afirmações ainda mais chocantes para nós. O homem peca. Eles fazem tudo isso de forma consciente. Em vez de acabar aí, não. Eles aprovam aqueles que fazem também. Eles aprovam essa forma de viver. Verso 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. No último verso aqui da passagem que nós lemos, do verso 29 ao 31, os que cometem esses pecados, isso é, toda a humanidade na sua depravação total, Paulo vai dizer que essas pessoas são culpadas. E se elas vão para o inferno, elas vão conscientes disso. No verso 18 ao 20, Paulo vai destacar justamente isso. Essas pessoas são indesculpáveis, porque conhecem o justo decreto de Deus. Olha o que Paulo está declarando. Essas pessoas conhecem o justo decreto de Deus, que inclui aqui a justa condenação pelo pecado. Meus irmãos, você não vai encontrar ninguém no mundo, que faça coisa errada e não saiba que isso é errado. Eles sabem. Eles sabem que se tem alguém que vai punir, eles seriam punidos. As pessoas brincam. Eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, porque quem eu sou, tranquilamente eu vou para o inferno. Gente que não tem relacionamento nenhum com a igreja, não sabe nada da Bíblia, o que eles falam? Eu sei que eu vou para o inferno. Eles sabem disso. Embora eles conheçam, olha o que Paulo fala, embora eles conheçam, mais uma vez aqui Paulo destaca o conhecimento. A sabedoria, de alguma forma, que os homens têm a respeito das coisas de Deus. No entanto, esse conhecimento não é agora da verdade de Deus que eles conhecem, mas o justo decreto de Deus. Ou seja, eles sabem que as pessoas que praticam tais coisas serão condenadas, merecem a morte. Eles sabem disso. Paulo vai descrever isso mais adiante, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Eles sabem disso. A consciência deles os mostra isso. As pessoas agem sabendo que estão agindo errado. Elas sufocam a verdade, abafam a voz da consciência, apagam a luz vermelha do alarme, mas no íntimo sabem que aquilo que eles praticam é um ato de rebeldia contra Deus e é passível de morte. Eles podem racionalizar seus pecados o quanto quiserem,
mas no fundo percebem, quando eles encostam a cabeça no travesseiro, eles sabem que aqueles que praticam essas coisas merecem a morte. Meus irmãos, olha o diagnóstico de Paulo aqui na situação do homem. Ele consegue pecar, o homem consegue pecar, e a consciência dele não o acusar. Mesmo que ele vá para a morte, mas aquilo não acusa ele. Não traz o remorso que deveria trazer. Isso porque, meus irmãos, a depravação do mal ele é tão ilógico que a gente vê isso na prática. Nós vemos que existe, por exemplo, honra entre os ladrões. Existe honra entre bandidos. Coisa mais ilógica do mundo. A miséria ama companhia. Ama. Se puderem seduzir outros a se juntarem nesses pecados, aí eles conseguem, então, abandonar aqueles tabus, né? Então, ao invés de sentirem culpa, agora eles sentem felicidade. O mundo busca estabelecer novas éticas. A nossa sociedade está fazendo isso o tempo todo. Nossa sociedade procura diminuir a culpa das pessoas para obter aliados contra o céu, contra Deus. Não é à toa que a gente vê no progressismo. Por isso que existe um monte de personagens no progressismo. Eles trazem coisas que não deveriam trazer. Se o negro está sentindo mal, vem aqui com a gente. Se você é estrangeiro, vem aqui com a gente. Se você é homossexual, vem aqui com a gente. Eles aglomeram, querem trazer quanto mais pessoas possível para ir contra a natureza de Deus. Trazendo, às vezes, minorias ou pessoas que estão sofrendo por alguma coisa, para dizer, olha, está vendo como que é a sociedade? O correto é você viver da forma como você quiser. E as pessoas que estão no momento de fragilidade, elas aceitam, elas abraçam isso. Meus irmãos, se nós não estamos convencidos de que Paulo está descrevendo como os seres humanos funcionam, como eles estão, basta você assistir televisão, ver noticiários, basta você ver novelas. E veja, não é exatamente isso que Paulo está descrevendo aqui? Assista a TV, veja o que está se passando por aí, nos noticiários, nas novelas, nos filmes. Veja se não é o que Paulo está revelando para a gente. O homem se gloria do seu pecado, o homem aplaude toda forma de imoralidade, de coisas contrárias à natureza de Deus. O nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade é quando ela não somente pratica o mal, mas também incentiva e aplaude a humanidade viver dessa forma. Eu vi isso numa cena em um noticiário, alguns anos atrás, acho que talvez muitos de vocês devem ter visto, quando a Argentina aprovou o aborto. E aí as câmeras no noticiário mostravam as mulheres que estavam lá, né, que eram a favor ao aborto. Gente, elas choravam de alegria. Aprovaram o aborto e elas choravam de alegria. Veja a mudança da natureza do ser humano. Não só de não enxergar o erro, a falha, mas de aplaudir, de amar a mentira, amar o pecado. As pessoas mergulham no pântano mais asqueroso da imoralidade, se corrompem ao extremo sem nenhum constrangimento, amam isso. E Paulo vai dizer que tudo isso é parte do juízo de Deus. O ser humano natural, ele já não vê mais isso. Mas nós, crentes, com a Bíblia Sagrada,
nós podemos olhar para tudo isso e ver a ira de Deus sendo revelada nos céus. Esse é o clímax da perversidade. É isso que nós vemos todos os dias no nosso trabalho, na televisão, em outros meios de comunicação. Veja que é por conta de tudo isso que os homens são indesculpáveis. É por isso que Paulo diz. Talvez aqui responda algumas perguntas como: será que aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho nos lugares mais remotos, elas são condenadas também? Está aqui a resposta. O que nós vimos até aqui é que Deus não vai condenar pessoas porque rejeitaram o evangelho que elas nunca ouviram, mas porque deliberadamente essas pessoas, o ser humano, ignora a verdade que eles veem no mundo, das coisas criadas, porque quebram a lei moral de Deus, dentro dos seus corações, vivem em desacordo com a lei de Deus. Então, os pagãos, eles são condenados não por viverem de acordo, de não estarem de acordo com a lei que foi dada por Deus. Em vez disso, porque tornaram-se ídolos, idólatras, entregaram a sua vida à depravação total. Veja, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que se as pessoas fossem para o inferno por negarem o evangelho, seria muito melhor que Paulo nem pregasse. Porque as pessoas seriam ignorantes. Porque aí, com a ignorância dos homens, isso livraria eles da culpa. Não seria mais fácil, ao invés de pregar? Porque se eu pregar o evangelho e a pessoa negar, ela vai para o inferno. Então, não vou pregar o evangelho. E ela fica ignorante. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo expõe a situação, a imagem, a fotografia da humanidade. E é o que ele diz aqui nesse primeiro capítulo. Ele fala: diante de tudo isso, eu preciso correr, eu preciso pregar o evangelho, porque as pessoas estão indo para o inferno sem saber que há uma possibilidade de redenção. Há uma possibilidade de você se livrar disso em Cristo Jesus. Por isso que precisa anunciar e pregar o evangelho. Preciso anunciar, preciso pregar. Se rejeitarem o evangelho, não farão mais do que sua própria natureza. Mas se Cristo abrir os olhos, quando eles estiverem ouvindo o evangelho, essas pessoas serão libertas da condenação. Por isso que Paulo ama o evangelho, ele quer fazer isso dentro e fora de tempo. Pregar e anunciar o evangelho. Queria só ver, meus irmãos, rever aqui bem rapidamente aquilo que nós aprendemos nesse capítulo como um todo e também nesses últimos versos. Veja, a depravação total, ela é a única descrição adequada para a humanidade pecadora. Essa é a situação do homem. Está depravado totalmente. E esse primeiro capítulo de Romanos não apenas demonstra essa descrição da pecaminosidade humana, mas como é a prova final de que ela não apenas existe, mas que está controlando o mundo em que nós vivemos. O pecado, a depravação total, ela é o guia do ser humano. Quando nós perguntamos às pessoas se creem que o homem é basicamente bom, a maioria das respostas é sim. Sim. O homem, né? Ele é bom, de certa forma. Isso é impacto, meus irmãos, do humanismo na nossa cultura. As pessoas pensam que o homem é basicamente bom e simplesmente cometem erros em algumas ocasiões. E tal pensamento leva as pessoas a acreditarem, então, que elas não precisam de Jesus. Só que, meus irmãos, não há nada mais do que precisamos nessa vida do que Jesus. O ser humano precisa, as pessoas necessitam ouvir o evangelho, porque elas não estão apenas manchadas pela iniquidade, mas elas estão cheias de iniquidade. Então, esse é o quadro, a realidade e a razão pela qual Paulo ele se gloriava no evangelho. E ele desejava visitar Roma, para ver se ali tinha alguém ainda que precisava ouvir o evangelho para ser transformado. Essa é a descrição que deveria nos levar todos os dias a entender a importância do evangelho, de pregar, de se apressar
na pregação do Evangelho, porque o Evangelho e Cristo é a única esperança para a humanidade. Outro ponto que nós vemos aqui, que todos nós cometemos os vícios que nós vimos aí no verso 29 a 31, provando que não temos esperança longe de Cristo. E o Evangelho oferece ao homem a mesma graça que um dia nos alcançou. Por isso que nós precisamos anunciar e pregar o Evangelho. O mesmo perdão que foi concedido a nós, que éramos pecadores, mas que nos arrependemos e cremos em Jesus, é o mesmo perdão que Deus, Jesus Cristo, quer levar para os seus eleitos. Se você, sem Cristo, cometeu ou tem cometido algum desses pecados, você pode crer em Jesus e Ele pode te libertar. Se arrependa dos seus pecados e seja perdoado. Não há pecado que não possa ser vencido com Cristo. Não há pecado que não possa ser perdoado com Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Eu e você temos Cristo Jesus para nos ajudar, para nos fortalecer. Terceiro ponto, da mesma forma, quando nós descuidamos como cristãos, caímos nesses pecados, nós podemos ser restaurados quando nós confessamos e abandonamos o pecado. Romanos 12, 2 diz: devemos buscar constantemente renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos estar atentos com relação a influências culturais que podem distorcer os nossos valores, que possa nos desalinhar dos pensamentos de Cristo. E isso é o que mais encontramos hoje na nossa cultura. Cuidado. Outro ponto importante destacar desse capítulo é que o mundo, as pessoas tiram seus exemplos de comportamentos não daquilo que Deus afirma ser aceitável, não daquilo que é natural. Lembra que nós vimos? Não há afeição nenhuma da humanidade por aquilo que é natural. As pessoas buscam o seu comportamento na cultura, na onda que a cultura vai levando. Mas nós, crentes, precisamos perguntar de onde nós estamos tirando o exemplo de comportamento para nossas vidas. Quem é o nosso exemplo de novela, de filmes, da cultura? Ou o padrão do nosso casamento, da nossa conduta, do nosso estilo de vida é bíblico, é da natureza bíblica, é daquilo que Deus nos instituiu para ser. Para concluir, meus irmãos, precisamos preservar e buscar que as igrejas tenham mais sermões sobre idolatria. Porque, meus irmãos, quando nós falamos sobre deuses, quando a Bíblia fala sobre deuses, logo o nosso pensamento vai lá para o Oriente, lá para a Grécia, lá para aqueles momentos, né, que a gente vê ou a gente assiste na TV, nas coisas antigas, nas regiões antigas, mas aqui no Ocidente nós também mantemos os nossos ídolos tão preciosamente que nós nem percebemos o quanto mantemos os ídolos no nosso dia a dia. Aqui no Ocidente, os deuses, os ídolos, são o incontrolável. Os ídolos são, muitas vezes, contas bancárias, lista de tarefas, listas de posses. O dono do nosso tempo é entretenimento. O site pornográfico, o shopping center, a loja online. Isso toma o nosso tempo. Toma o tempo das pessoas aqui no Ocidente. O prazer é a posse, o status na sociedade, nas redes sociais. Esses são os verdadeiros deuses hoje, adorando, e elas nem percebem muitas vezes. A busca por curtidas, aprovação na rede social leva comportamentos e postagens que não refletem realmente a natureza
que Deus instituiu, os valores que nós deveremos seguir. Então, deveríamos avaliar, nós como crentes, devemos avaliar como está a nossa prioridade, o nosso tempo, os nossos interesses, perguntando se a gente não está colocando coisas acima de Deus, cultivar uma vida de adoração verdadeira, focada em Deus, evitar esses ídolos modernos, como status, dinheiro, prazeres momentâneos. Veja, essa é a situação revelada por Paulo dos homens. E isso acompanha o ser humano por toda a história da humanidade. Que esse capítulo que nós estudamos desperte no nosso coração a importância e a disposição para a pregação do Evangelho. Porque a humanidade está caída, está condenada ao inferno e precisa ouvir a verdade revelada, crer nela e ser salvo por Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, a Tua palavra nos revela a verdade, a situação em que a humanidade se encontra. A Tua verdade nos revela a urgência da pregação do Evangelho. Ó Deus, não nos permita, Deus, nos constranja, se temos na nossa mente apenas o sentar no banco, domingo após domingo. Nos constranja, Deus, se tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nós não estamos colocando em prática, ó Senhor, em nome de Jesus. Não nos permita, não nos deixe pecar nisso, Deus. Que possamos entender, compreender o nosso chamado de anunciar, testemunhar a obra do Senhor na nossa vida, ao mundo caído. Nós não sabemos quem o Senhor vai transformar, mas o nosso chamado é de pregar, anunciar, indo, vivendo, pregando, anunciando o Evangelho a toda criatura. Nos perdoe, Deus, porque mesmo transformados por Cristo Jesus, nós ainda muitas vezes temos ídolos. Temos prioridades que muitas vezes estão longe da natureza do qual o Senhor nos chamou para voltar a ser. Te peço, Deus, que como igreja nós possamos entender essa realidade e possamos fazer algo a respeito disso, Deus. Não nos permita, Pai, ficarmos alheios, passivos à realidade desse mundo, Pai. Te louvo pela Tua palavra, que nos constrange, mas que nos traz vida também, Deus. Obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém.